Olá, nós vamos falar hoje sobre aplicações da integral dupla, com área, valor médio, massa, momento e centro de massa. Então, primeiramente, com relação à área, nós temos uma relação bastante conhecida, que é a de volume igual a área da base vezes a altura. Então, considerando um exemplo onde a gente tem um sólido e a gente considera a altura desse sólido como 1. Então, nessa situação, a gente vai poder descrever que o volume é igual à área da base vezes 1, que é a altura. Então, conseguimos falar que o volume é igual à área da base, numericamente. Então, pelo cálculo, nós temos que o volume é igual à integral dupla do domínio D de uma função f de xy dA, onde f de xy é a altura. Então, considerando essa situação proposta, onde a altura é 1, nós temos que o volume é a integral dupla de 1dA. E com isso, a gente pode, então, atribuir essa integral dupla como igual à área. Então, nós vamos ter que a área é a integral dupla de 1dA. Aqui a gente tem o valor médio, certo? Que pelo teorema é a integral dupla da função de duas variáveis dividida pela área da região, certo? Onde está rosa é a área da região. E aqui eu vou circular aqui, onde está rosa. Isso aqui seria o volume, certo? Tudo aqui embaixo. Que é exatamente isso aqui. Isso aqui é volume. Beleza? Só que quando a gente tinha uma função de uma variável só, a gente via o valor médio da imagem. Por que não vemos o valor médio da imagem aqui? Eu já fiz um pontilhadinho, certo? No valor médio da imagem. E eu vejo que quando chega na minha figura, a minha figura ela não tá dividida certinho. Isso aqui não é o valor médio dela. Por isso, o valor médio não é mais da imagem numa função de duas variáveis. Beleza? A gente calcula assim. Isso aqui seria o volume dividido numericamente igual, né? Pela área da região, que na verdade é integral dupla da função de duas variáveis, que é o que está escrito, dividido pelo quê? Pela integral dupla dA. Certo? Porque isso aqui é numericamente igual à área da região. Isso seria o valor médio. Tudo bem? Então, nós vamos falar sobre o terceiro tópico da aplicação da integral dupla, que é a massa. Então, a gente tem uma função bastante conhecida, que é a densidade é massa sobre área. Aqui a gente está considerando área porque é uma região bidimensional, mas se estivéssemos considerando uma região tridimensional, seria volume. Isolando a massa, nós vamos ter que massa é igual a densidade vezes a área. Então, considerando uma lâmina, onde vai ter uma densidade variável, que vai ser uma função de xy, para a gente considerar a massa dessa lâmina, a gente pode fazer uma repartição em regiões iguais e pegar apenas uma dessas regiões, considerar um ponto ali dentro, que vai ser o ponto x e j, y e j. Então, a massa naquele ponto vai ser a densidade naquele ponto vezes a área. Então, vamos ter a densidade como a função naquele ponto vezes a variação da área. Para a gente conseguir calcular, então, a massa de toda a lâmina, a gente vai fazer um somatório das massas de cada um desses pontos. Então, vamos ter um somatório de todos os pontos da função de densidade vezes a área. E isso, matematicamente, vai ser a integral dupla da função da densidade em x e y vezes a área, dA. A gente vai falar, então, sobre o momento de massa ou primeiro momento. E uma forma de entender o momento de massa é pensar numa alavanca, e a tendência de rotação é o momento. Esse momento ele é influenciado por uma força vezes a distância, que é o comprimento da haste. A força aplicada é a força-peso. Como a gravidade é constante, a gente pode considerar apenas massa vezes distância. Então, considerando uma lâmina, a gente pode fazer uma repartição em regiões iguais e pegar apenas uma dessas repartições e considerar um ponto ali dentro, que vai ser o ponto x e j e y e j. E nesse ponto, a gente vai ter uma massa constante. E massa, que é como a gente falou anteriormente, é a função da densidade vezes a área. Então, o momento, conforme a gente viu, é a massa vezes a distância. E o momento ele se aplica em relação ao x e ao y. Então, primeiro, o momento em relação ao x vai ser a massa, que vai ser a densidade vezes a área naquele ponto, vezes a distância do ponto até o eixo x, que vai ser o próprio y e j. Então, para a gente considerar o momento de x em toda a lâmina, a gente vai fazer um somatório dos momentos em todos os pontos, por isso o limite tendendo ao infinito dos pontos da função massa vezes a distância, que vai dar momento.
Então, isso no cálculo é igual a integral dupla de y, função de densidade em xy dA. Agora, com relação ao momento em y, é a mesma situação. A gente considera, então, a distância do ponto até o eixo y, que vai ser o x. Então, a gente vai ter integral dupla de x, função da densidade xy dA. Centro de massa ou de gravidade, certo? O que é um centro de massa? Bom, quando eu pegar um exemplo, uma régua, peguei uma régua, e eu conseguir deixar ela em ponto de equilíbrio, ou seja, ela não tem momento nenhum no ponto que eu tô segurando, quer dizer que eu tô com o dedo no centro de massa, certo? E aí, vamos escrever isso mais bonitinho, né? O centro de massa de uma placa com distribuição de massa é o ponto G, xg igual YG. Tal que o momento em xg é igual a zero. Assim como em y, certo? Eu não tenho momento ali, beleza? Minha placa não se mexe. Então, vamos lá. Eu vou escrever isso matematicamente. Eu tenho mx igual a xg igual a zero, que é o meu momento. Certo? Se eu abrir isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a integral dupla, que foi o que a gente viu anteriormente, da densidade, xy, vezes o braço, né? Que é x menos xg, dA. Eu sei que isso é zero. O que eu vou fazer aqui? A distributiva. Fiz a distributiva, beleza. O que aconteceu? Eu separei. Opa! Separei, beleza. Só que eu tenho isso menos isso igual a zero. Eu vou passar um para o outro lado positivo, tá bom? Passei para o outro lado. Passei o xg para o outro lado, ficou positivo. O que eu vou fazer aqui? Eu sei que o xg é um ponto de centro de massa, ele é constante. Constante. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar ele daqui e vou... Isso aqui, ó. Eu vou passar dividindo, beleza? O que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Vou ter que xg é igual a integral dupla, né, da densidade vezes x, dA. O que é isso aqui? Bom, eu sei que o momento, quando eu tenho momento, eu tenho o x menos o ponto que eu tô, né? Que seria a coisa. Como aqui só tá x, quer dizer que aqui eu tenho um x menos zero. Ou seja, eu tô no meu ponto de origem. Isso aqui, então, eu vou chamar de momento de x igual a zero, no meu ponto de origem. Dividido por, vamos ver o que é aqui embaixo. Nossa, eu tenho a integral dupla de uma densidade. O que é a integral de densidade? Massa. Ou seja, o meu xg, que é um ponto do meu centro de massa, vai ser momento na origem dividido pela massa. Assim como yg. Posso escrever que yg vai ser igual a my igual a zero, dividido pela massa. Beleza? Um exemplo de centro de massa e massa, né? Que para descobrir o centro de massa a gente precisa ter a massa, né? Então vamos lá, calcule a massa total M e o centro de massa, que ele chama de x barra y barra. Na explicação eu usei xg, yg, né? Mas dá na mesma, é só uma denominação. De uma lâmina triangular com vértices 0, 0, 1, 0 e 0, 2. Se, e ele deu também a nossa densidade, que é 1 mais 3x mais y. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o domínio, a minha lâmina, tá? Eu desenhei aqui, ó, ponto 2, 0, 2, 0, 0, 1, 0. O que aconteceu? Eu escolhi primeiro x como constante, e aí eu peguei e vi o y. Eu tracei aqui pra gente ver que o y entra em y igual a 0, que a reta entra em y igual a 0, e sai em y igual a 2 menos 2x. Vai depender do ponto que tá aqui no x, certo? Então, eu deixei assim. A região, eu deixei não, né? Tem que ser assim. O x varia de 0 a 1. Já o y tá dependendo do x, então ele varia de 0 até 2 menos 2x. Ou seja, o que essa setinha quer dizer? Que eu vou integrar primeiro o y, sempre, tá bom? Então, aqui, integra primeiro o y. Beleza, sabendo disso, vamos lá nos nossos conhecimentos massa. O que a gente descobriu em massa? Que é a integral dupla da densidade, certo? dA, que a ordem você que vai escolher. Nesse caso, a ordem já foi escolhida, né? Primeiro em y. Então, aqui, eu escrevi a integral, tudo bem? Como o foco aqui não é resolver uma integral dupla, eu vou pular para o resultado. E se alguém tiver alguma dificuldade nessa integral, pode me chamar, tá bom? Que eu tenho o vídeo dela também toda resolvida. Então, aqui eu substituí 1 mais 3x mais y. Primeiro, eu vou integrar em y. Vou substituir por 0, por 2 menos 2x e 0.
e depois eu integro em x. Nisso a gente encontrou uma massa de 8/3, beleza? Essa é a minha massa da lâmina. Agora, já resolvemos a primeira parte do exercício, que era descobrir a massa, e agora a gente vai para o centro de massa. Como explicado, o centro de massa é o quê? É o xg, yg, é um ponto, certo? Nesse caso, é x barra, y barra. Foi assim que o exercício denominou. E eu sei que xg é igual à integral dupla da densidade vezes o x na origem. Então, por isso que é só x, não é x menos outro x, tá bom? Dividido pela massa, que já é um valor. Então, isso aqui a gente viu na explicação. E aí eu só apliquei, como eu tenho o valor da massa, eu peguei só essa parte de cima para resolver primeiro. Então, o que eu vou fazer? 1 mais 3x mais y, tudo isso vezes x, certo? Integrando primeiro dy, depois dx. Integrando isso, essa integral dupla, eu vou ter o valor de 1, certo? O valor dessa integral é 1. Mas o que eu quero é o x barra. E o x barra é a integral que eu acabei de descobrir dividida pela massa, ou seja, 3/8. Esse é o meu ponto em x. Agora no y, a mesma coisa, a diferença é que ao invés de multiplicar por x, a gente vai multiplicar por y. Resolvendo a integral, que vai ficar 1 mais 3x mais y, tudo isso vezes y. Vamos derivar primeiro em dy. E o resultado da integral foi 11/6, certo? Só que eu não quero o resultado dessa integral, eu quero o y barra. E o y barra vai ser igual a 11/6 dividido por 8/3, que é a massa. Isso vai ser igual a 11/16. Então, eu tenho que meu centro de massa, o centro de gravidade, é 3/8, 1,3/8, e no ponto 3/8 e 11/16, certo?